Hoje quero abordar com vocês, sobre um tema muito polêmico, e por enquanto sem respostas concretas. Que é o lixo espacial. Nos dias atuais ainda não temos leis claras, e em escala global, das punições para quem gera lixo espacial, muito menos soluções efetivas sobre o que fazer com esse lixo. Atualmente, segundo a Agência Espacial Europeia, ESA, existem aproximadamente 900 mil objetos cujo tamanho se situa entre 1 e 10 centímetros, e cerca de 34 mil superiores a 10 centímetros, orbitando nosso planeta. Mas como é produzido o lixo espacial? Pesquisas mostram que os objetos que se tornaram detritos no espaço variam dos menos aos mais inusitados. Alguns exemplos de lixo espacial são pedaços de foguetes, satélites sem combustível, porcas e parafusos, lascas de tinta, sacos de lixo, chave de fenda, e pasmem, até uma espátula. Ou seja, temos uma verdadeira lixeira gigante, voando aí pelo espaço infelizmente. Os riscos que o lixo espacial pode trazer são inúmeros, porque esse lixo vem se acumulando desde que o primeiro satélite criado pela humanidade, o Sputnik 1, escapou da órbita baixa da Terra, em 4 de outubro de 1957. Mais de 60 anos de lixo sendo produzidos por nós. Pra gente ter noção, a ESA, Agência Espacial Europeia, estima que existam 170 milhões de restos de naves, peças, ferramentas, e objetos espaciais de diferentes tamanhos, orbitando a Terra, assim representando riscos, caso caiam na superfície terrestre. No outono de 1962, os moradores de Manitowoc, nos Estados Unidos, testemunharam um evento raro. Um pedaço do satélite russo Sputnik 4 veio voando ao redor da Terra e caiu no centro comercial da cidade, abrindo uma cratera no asfalto. Olha que perigo! E é mais normal do que a gente pensa, isso porque pedaços de lixo espacial caem na Terra com bastante regularidade, mas geralmente vão parar nos oceanos, ou em grandes extensões de terra não habitadas por humanos. Embora tenha milhares de resíduos orbitando ao redor do planeta, somente uma pessoa, até hoje foi atingida por lixo espacial em queda. Ainda assim, à medida que a quantidade de lixo aumenta, todas as nações precisam se empenhar para conter o problema crescente. Uma preocupação dos cientistas é o risco que o lixo espacial representa para os satélites, e também para a Estação Espacial Internacional, que por diversas vezes precisa desviar desses materiais. Isso porque, esses corpos celestes, estão envolvidos em muitas das nossas práticas tecnológicas, como o uso de celular, acesso à internet, viagens de avião, consulta a boletins meteorológicos, e utilização de caixas eletrônicos. Todas essas práticas dependem do bom funcionamento dos satélites, sendo o lixo espacial assim um grande problema para eles. Na tentativa de lidar com o problema, alguns astronautas, na década de 1980, trabalharam para reabastecer, reformar e consertar satélites, em vez de enviar novos para a atmosfera. No entanto, a imprevisibilidade do lixo espacial, e o enorme espaço que ele consome, fazem com que os satélites descartados sejam difíceis de manusear, o que traz riscos para os astronautas em órbita terrestre. Sendo assim inviável, ficar mandando astronautas irem consertar os satélites com defeitos, ou porque pararam de funcionar. Talvez uma tecnologia de robô poderia resolver esse problema. Além dos robôs, podemos ter outras soluções. Uma solução é mover o lixo espacial para órbitas de cemitério, onde as espaçonaves são colocadas intencionalmente ao final da sua vida útil. É um procedimento adotado para minimizar a probabilidade de colisão de detritos com espaçonaves operacionais, gerando ainda mais detritos. Apesar da maioria dos operadores de satélites tentarem efetuar a transferência para a órbita do cemitério ao final da vida útil, apenas 1/3 deles consegue sucesso na manobra. Hoje,
Para conseguir obter uma licença para fornecer serviços de telecomunicação nos Estados Unidos, a Federal Communications Commission, FCC, exige que todos os operadores de satélites geoestacionários lançados depois de 18 de março de 2002, se comprometerão a reposicioná-los para uma órbita cemitério, ao final de sua vida útil, sem afetar os satélites ativos, e anexar mini-satélites aos extintos, na tentativa de torná-los menos inúteis. Ou seja, isso gera ainda mais lixo espacial do que já existe em órbita. As pesquisas revelaram que mais de 75% do lixo espacial detectado, ainda não é conhecido ou catalogado. Por isso, os astrônomos pedem pesquisas profundas, e mais regulares sobre detritos em grandes altitudes, que ajudam a caracterizar os objetos, e determinar melhor os riscos apresentados aos satélites ativos, ou até mesmo nós aqui da Terra. Os astrônomos investigam maneiras de extrair mais informações dos dados das pesquisas. A ideia é obter novas colaborações para garantir que esse estudo funcione como porta de entrada para uma atividade permanente, buscando soluções efetivas para reduzir os impactos do lixo espacial. Uma das ideias vem de um brasileiro que tem projeto para limpar lixo espacial. O Brasil também contribui com ideias que visam acabar com o lixo espacial, ou pelo menos, ajudar a reduzi-lo. Uma delas saiu da cabeça do estudante João Paulo Guerra Barreira, que tinha apenas 9 anos em 2019. João Paulo desenhou um coletor de lixo espacial, e conquistou o primeiro lugar no concurso de ciência da ESA, Agência Espacial Europeia, para crianças. O projeto consiste em um equipamento que coleta e recicla detritos encontrados no espaço. 2 anos antes, João Paulo foi considerado a pessoa mais jovem do mundo a receber um prêmio da NASA, Agência Espacial Americana. Aos 7 anos, o pequeno venceu a categoria de mérito literário da agência norte-americana, após programar o jogo Sonic World Space Settlement, baseado em um livro também de sua autoria chamado No Mundo da Lua e dos Planetas. Para criar o projeto de limpeza espacial, João se inspirou na própria obra, que conta a aventura de 3 amigos que viajam pelo espaço com um foguete construído a partir de material proveniente de reciclagem. Tomara que dê certo em um futuro próximo, mas infelizmente atualmente, esse problema ainda não tem solução. Em contrapartida, em outubro teve a primeira multa por lixo espacial da história dos Estados Unidos. Em outubro de 2023, pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos multou uma empresa por deixar lixo espacial orbitando em torno da Terra. A Comissão de Comunicações do Governo Americano, FCC, multou a Dish Network em $150 mil, R$750 mil, por não deslocar um satélite antigo para longe de outros satélites em uso. A empresa admitiu a responsabilidade por seu satélite EchoStar 7, e concordou com um plano de conformidade junto à FCC. A FCC disse que o satélite da Dish representava um risco potencial para outros satélites que orbitam a Terra. O EchoStar-7 da Dish, lançado pela primeira vez em 2002, estava em órbita geoestacionária, a uma altura a partir de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, isso porque a Dish deveria ter movido o satélite para 300 quilômetros mais longe da Terra, mas no final de sua vida, em 2022, moveu apenas 122 quilômetros após ficar sem combustível. À medida que as operações de satélite se tornam mais frequentes, e a economia espacial acelera, precisamos ter certeza de que os operadores cumpram os seus compromissos. Este é um acordo inovador, que deixa muito claro que a FCC tem forte autoridade de fiscalização, e capacidade para fazer cumprir suas regras de vital importância sobre detritos espaciais. A multa de $150 mil representa uma pequena proporção do faturamento geral da Dish, que foi de 16,7 bilhões de dólares, 86 bilhões de reais, em 2022.
No entanto, a multa ainda pode ter impacto sobre outros operadores de satélite. O fato da FCC ter usado seus poderes de regulamentação pela primeira vez, certamente fará com que o resto da indústria preste atenção. Porque usar uma vez significa que provavelmente usarão mais vezes. E isso certamente abre precedentes para outras grandes empresas serem multadas, pelo mesmo motivo, ou outro motivo, que esteja fora das normas atuais de regulamentação de satélites e naves espaciais. Quanto mais coisas tivermos em órbita, maior será o risco de colisões, gerando detritos em alta velocidade. Eles podem potencialmente atingir outros satélites, criando ainda mais detritos e potencialmente gerando uma reação em cascata. Estima-se que mais de 10.000 satélites tenham sido lançados no espaço desde o primeiro em 1957, sendo que mais da metade deles estão atualmente sem uso. Segundo a NASA, existem muito mais de 25.000 detritos espaciais, com 10 centímetros de comprimento. Sendo assim, o lixo espacial é um grande problema, o que faz com que a Estação Espacial Internacional, por diversas vezes tendo que fazer manobras, para sair do caminho dos destroços que passam. Mesmo uma lasca de tinta vindo na direção errada à velocidade orbital, que é de 28.000 km por hora, poderia atingir um astronauta durante uma caminhada espacial, e isso pode ser fatal. Portanto, essa multa é só o primeiro passo dado pelos americanos, para tentar frear um pouco esse tanto de lixo que produzimos. Mas ainda é praticamente nada, em relação ao total de lixo que existe, e a multa teoricamente não resolve o problema, só inibirá os fabricantes de serem irresponsáveis. Outra questão é que os Estados Unidos só podem multar as empresas que são submissas às leis do seu país, e sabemos que hoje existem várias nações com satélites e estações espaciais pelo espaço. Isso significa que os americanos só poderiam aplicar essas leis e multas em empresas do seu país. Então, precisamos urgente de normas, regras claras, e em escala global, para acabar, ou pelo menos diminuir o lixo espacial já existente. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado.